Dimensional Sovereign, capítulo 61. 62 e 63. Possessão por espíritos malignos. Droga. Não é possível. Não pode ser. Merda. Por outro lado, Yeo Seung-Wan acordou de um pesadelo. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Ele agarrou os cabelos com as duas mãos e gritou. Durante a noite. No mundo de Vamon. Ele foi pego pelo Lorde Carniçal e morreu. Depois disso, ele esperou na gema de ressurreição no quartel do exército. Em seguida, ele retornou à realidade. Não era a primeira vez que ele tinha voltado à realidade desde que se tornou um soberano em Vamon. A razão pela qual ele estava com raiva foi a mensagem que apareceu um pouco antes. A missão do exército foi concluída. Você não sobreviveu. E portanto não receberá pontos de merecimento. Ele viu essas mensagens imediatamente antes de retornar. Ele sabia que precisava se manter vivo pela duração inteira da missão do Lorde Carniçal para receber pontos de merecimento. Portanto, ele tinha dado tudo de si. O problema era que a missão havia sido um sucesso sem ele. Obviamente a comandante Xi estava encurralada pelo Lorde Carniçal. Então como é que a missão do exército havia sido concluída? Kang Junho devia ter revertido a situação. Mas como diabos ele fez isso? Yeo Seung-Wan não conseguia entender. Diacho. Um cara realmente surpreendente. Eu o subestimei. Ele é um verdadeiro monstro. Por um lado, ele deveria agradecer a Kang Junho. Se a missão do exército falhasse, os soberanos, incluindo Yeo Seung-Wan, perderiam 20 pontos de merecimento, devido à penalidade por fracasso. Em outras palavras, todos se beneficiaram por Kang Junho ter completado a missão. No entanto, ele não tinha intenção de demonstrar tal gratidão. Tudo era relativo. Ele deve ter recebido 210 pontos. Enquanto os meus pontos foram reduzidos em 10 pela morte. Então ele aumentou a diferença em 220 pontos. Desgraça. Se eu contar os da última vez, ele não sabia o que dizer. Além disso, e quanto às pedras lunares? No entanto, aquele era apenas o começo. Quanto mais essa diferença aumentaria no futuro? Por que a diabos essa lua vermelha apareceu? Yeo Seung-Wan amaldiçoou a lua vermelha. Ele culpava a lua vermelha e o segundo rei demônio Coladicus. Foi uma ótima oportunidade para outra pessoa, mas uma maldição para ele. Assim era a lua vermelha. Não pode ser. Se isso continuar eu vou ser derrotado incondicionalmente. Para ser honesto, Yeo Seung-Wan não tinha a intenção de uma negociação verdadeira com Kang Junho. Ele respeitava Kang Junho por ele ser forte. Mas uma guerra não seria determinada apenas pela força do soberano. Não importava quão poderoso Kang Junho fosse. Ele não seria capaz de lidar com dezenas de milhares de orcs sozinho. Em outras palavras, uma aliança eterna ou mesmo a simples coexistência eram apenas palavras vazias. Ele tinha planejado dar a Kang Junho 5 bilhões para aliviar sua ira. Na verdade, ele poderia até aumentar para 10 bilhões. Era só dinheiro que ele poderia recuperar sem dificuldades. Ele usaria o perigoso alvo que era Kang Junho como uma degrau. Seria melhor agradá-lo tanto quanto possível antes de matá-lo. Esse era seu plano original.
Em outras palavras, Yeo Seung-wan pensou que Kang Junho fosse um monstro grandioso em Vamon, mas uma criança ignorante na realidade. No entanto, Kang Junho não foi tão fácil de manusear na realidade. Ele não podia ser bajulado ou intimidado. De repente, ele se lembrou do que Kang Junho tinha dito. Se eu te matar, eu posso obter 100 bilhões de won. Se você não me der um lucro equivalente, então eu não estarei interessado. Ele parecia estar deixando espaço para negociação. Mas desde o início ele não tinha intenção de negociar. Kang Junho estava pedindo um lucro equivalente a 100 bilhões. Isso era o mesmo que deixar Yeo Seung-wan na miséria. Seria o mesmo que se tornar um subordinado devotado se ele desse tudo para Kang Junho. Yeo Seung-wan rangeu os dentes. Maldito retardado! Eu preferiria me explodir do que entregar 100 bilhões. Eu ganhei esse dinheiro. Ele se levantou da cama e tomou um copo de água gelada. Seus olhos estavam calculistas enquanto ele olhava para fora da janela. Luca! Não! Lee Kang Junho! Você é apenas um novato. No final, você vai se ajoelhar diante de mim. Havia um sorriso malicioso em seu rosto. Ainda bem que marquei uma reunião com eles ontem. A reunião seria realizada esta noite. Com 10 soberanos, incluindo Zenith. O lugar ficava em Cheongdong-dong. Era uma sala grande e colorida. Este era o restaurante de luxo onde ele se encontrou com Kang Junho da última vez. Foi uma jogada perigosa, que poderia expô-lo aos inimigos. Mas eles também poderiam se unir contra um inimigo em comum. O poderoso inimigo chamado Kang Junho. Yeo Seung-wan não estava muito relutante em revelar sua identidade para outros soberanos. Era uma preocupação que ele havia tido antes da Lua Vermelha. Mas não mais. Minha identidade como um soberano foi revelada por este evento. Não vou me intimidar nem me esconder. No entanto, a soberana Avia não mostrou qualquer interesse na aliança. Ele iria tentar novamente na próxima vez. Ele imediatamente se dirigiu à sala, reservada sob o nome de Ardis. Enquanto isso, Kang Junho estava assistindo TV e comendo arroz depois de acordar. Nos últimos dias, o número de assaltos e assassinatos tem aumentado rapidamente. Ontem à noite, um homem no centro de Seul matou um pedestre com uma faca. Ele ouviu as más notícias no noticiário da manhã. Kang Junho ficou surpreso pela onda crescente na criminalidade. Monstros foram vistos perambulando. E por isso as pessoas devem evitar sair à noite, tanto quanto possível. Além disso, idosos e mulheres grávidas devem ter segurança junto a eles durante o dia. As histórias que apareceram no noticiário eram ridículas. Aparição de monstros denunciadas por telefone. Além disso, o número de assaltos e assassinatos estava em um nível alarmante. Como é? Monstros? Monstros estavam aparecendo na realidade. Não em Vamon? Ele teria pensado que era um erro se houvesse apenas uma ou duas pessoas. Mas muitas pessoas foram entrevistadas. Havia monstros comedores de cadáveres no banheiro do metrô. Alguém que viu monstros com tentáculos em um beco mal iluminado. E alguns até mesmo viram monstros na forma de demônios enormes. O problema era que, se monstros apareceram, devia haver pelo menos uma foto ou vídeo da aparição. Seria possível que as pessoas estavam sob o efeito de uma alucinação coletiva?
Não podia ser. Kang Junho procurou artigos sobre os incidentes. Os artigos só começaram alguns dias atrás. Em seguida, o número deles aumentou gradualmente e atingiu o pico na noite anterior. Aconteceu enquanto Kang Junho estava dormindo. Estranho. A lua vermelha apareceu há poucos dias. Será que Kang Junho teve uma intuição e ligou para a advogada Hana Yonsu? Olá. Lee Kang Junho. Em que eu posso lhe ajudar? A lua vermelha pode afetar a realidade. Claro. Hana Yonsu respondeu a questão com naturalidade. Inacreditável. Ele ficou alarmado. Isso significa que o segundo rei demônio pode vir para a realidade. Casos assim são raros. Isso é porque ele consumiria uma quantidade enorme de poder mágico. O segundo rei demônio está em guerra em Vamon. Então ele não vai ser estúpido o suficiente para desperdiçar toda essa mana. Então, felizmente ele não irá aparecer na realidade. Sim. Normalmente eles ficam em Vamon. Mas espíritos malignos podem às vezes se desdobrar temporariamente para atacar as pessoas na realidade. Por si só, isso já pode causar uma boa confusão. É pouco coisa. Mas já parece um inferno. Existe uma solução. A única solução é se livrar do segundo rei demônio o mais rápido possível. É altamente improvável que isso aconteça. Mas seria um desastre se o segundo rei demônio aparecesse na realidade. Se nós não derrotarmos seu exército em Vamon, será que o segundo rei demônio virá para a Terra? Claro. Na verdade, existe um número considerável de mundos capturados por demônios. No entanto, existem muitas pessoas fortes na Vamon da Terra. O suficiente para derrotar o segundo rei demônio. Claro. Isso pode levar algum tempo. Obrigado pelas informações. Até mais. Kang Junho ficou um pouco chateado com a atitude despreocupada de Hana Yonsu. Ela não era humana. E portanto não estava interessada no sofrimento dos seres humanos. No entanto, o que Kang Junho poderia fazer? Na situação atual, tudo o que ele podia fazer era entrar em Vamon e ajudar a enfraquecer o segundo rei demônio matando seus subordinados. Colt. Você foi abordado por quaisquer espíritos malignos ou monstros ontem à noite? Se tais coisas existissem, os fantasmas seriam os primeiros a saber. Portanto, Kang Junho chamou Colt, que tinha o controle sobre os fantasmas por ali. Não, senhor. Se isso acontecesse, eu teria relatado instantaneamente. Posso perguntar o que está acontecendo? A lua vermelha apareceu e os subordinados do segundo rei demônio estão atacando a realidade. Embora seja na forma de possessão. Ou deveria haver uma barreira? Então Colt disse com um sorriso. Se for esse o caso, não se preocupe. Eles não podem chegar perto do território de um soberano ou de um território conquistado. Mesmo. Sim. É porque eles não podem usar magia no território de um soberano. Portanto, o território do senhor é uma área segura. Kang Junho era proprietário dos edifícios Yuga e Dafen. Ele também tinha alguns edifícios conquistados. De modo que os espíritos malignos não se atreveriam a se aproximar. É o mesmo para o território de outros soberanos. Aqueles que existem sob a área de influência do soberano não estarão em perigo. Sim. Compreendo. Kang Junho assentiu e se preparou para ir ao trabalho. Por um lado, ele se sentia orgulhoso. Na verdade, Kang Junho nunca pensou nas pessoas da realidade. E apenas se focou em se tornar um soberano mais forte.
Como ele poderia se dar ao luxo de se preocupar com eles? Ele precisava sobreviver por conta própria. Então era necessário uma força arrebatadora. Claro. Se ele completasse todas as 100 missões, ele poderia comer e viver bem no futuro. Agora, ele poderia proteger as pessoas em uma determinada área por ser um soberano. Então ele sentiu algo novo. Pelo menos em seu território. As criaturas do segundo rei demônio não poderiam agir. Assim, ele se sentiu ligeiramente orgulhoso. Depois de um tempo, ele chegou ao mercado. Seus funcionários vendiam as roupas íntimas enquanto Kang Junho lia livros. Havia menos clientes no mercado do que o habitual, devido às notícias atuais. No entanto, os produtos de Kang Junho continuavam vendendo aos montes. Ele usou a habilidade captação de clientes. Mas foi principalmente devido aos produtos que ele escolheu depois de verificar com a habilidade observar a preferência. Ele só pegou coisas que tinham uma classificação A, para que os clientes não hesitassem em comprar depois de se aproximar. Claro, as vendas dispararam após a mudança. No entanto, a população fraca no mercado fez com que as vendas inevitavelmente caíssem. Porém, ele não estava preocupado com isso. Kang Junho se focou em ler o livro. Ele estava torcendo para obter uma nova habilidade de administração de hoje. Foi nesse momento que... Me ajuda! Deus! Esse cara está louco! Ele ouvia pessoas gritando e fugindo ao longe. Kang Junho olhou naquela direção com surpresa e viu um sem-teto atacando pessoas com uma faca. Que? Este mundo fudido! Eu vou matar tudo! Morre, diabo! Seus olhos estavam vermelhos e parecia haver uma energia sombria neles. Ele não era apenas um morador de rua. Ele devia ter sido possuído por um espírito maligno. Parado! Largue a arma! Os policiais apontaram suas armas para ele. Mas o homem não se moveu. Em vez disso, foi a polícia que imediatamente caiu inconsciente. O homem nem sequer virou a cabeça para olhar para eles. Mas os policiais caíram. Qual seria a razão? Um ataque. O espírito maligno atacou a polícia. Naquele momento, o homem correu em direção ao policial, com a faca na mão. Pare! Kang Junho rapidamente correu e o amaldiçoou. O homem devia ter ficado enfraquecido e caído no chão. Porém, ele não se moveu. O alvo resistiu. Ao mesmo tempo, o homem olhou para Kang Junho de forma ameaçadora. Uma luz macabra apareceu nos olhos dele. Em seguida, uma mensagem apareceu. O ataque do inimigo ativou automaticamente o campo de batalha. Ele tinha resistência à absorção de energia. Kang Junho não tinha usado o campo de batalha, mas ele foi ativado por si só. Aliás, o que apareceu no campo de batalha não era um homem. 3 monstros com tentáculos estavam olhando para Kang Junho. Ele já tinha matado monstros como aqueles em vão. São as coisas que possuíram aquele homem. Kang Junho olhou para os monstros. Agora ele precisava lutar e vencer. Claro. Kang Junho já tinha matado um Lorde Carinsal. Esses minions não eram páreo para ele. Além disso, era possível usar o equipamento de Vamo no campo de batalha. A armadura negra apareceu imediatamente no corpo de Kang Junho. Sua mão direita segurava a espada do guerreiro com firmeza. Os monstros se encolheram diante da pressão emanada por Kang Junho. Aquela aura representava uma força que eles não conseguiriam vencer. No entanto, não havia nenhuma maneira de evitar a luta no campo de batalha.
Era um lugar onde eles morreriam se não matassem o oponente. Os monstros sabiam desse fato e não tinham escolha senão atacar Kang Junho com seus tentáculos. Os três monstros atacaram com seus tentáculos ao mesmo tempo, de forma que todo o espaço ao redor dele estava cheio de tentáculos. Era como se houvesse mais de uma centena de cobras na área. Kang Junho cortou calmamente os tentáculos. Ele não precisava usar todas as suas habilidades. Os tentáculos cortados se transformavam em pequenas gosmas. No entanto, até eles tomarem forma a ponto de conseguirem atacar, a espada de Kang Junho já havia destruído os corações dos corpos principais, que eram a fonte do poder dos monstros. Sem graça. Você ganhou experiência. Você ganhou 32 nodes. Você ganhou experiência. Você ganhou 37 nodes. Você ganhou experiência. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Kang Junho ficou surpreso. Como assim? Experiência e itens. Ao contrário de Invamon. O campo de batalha, normalmente, não dava a ele nenhuma experiência. Surpreendentemente, os monstros do exército do segundo rei demônio davam experiência. Além disso, ele recebeu nodes e uma pedra lunar. Então, os olhos de Kang Junho brilharam. Isso significava que a experiência era real, e não virtual. Em outras palavras, os monstros foram mortos em definitivo pelos ataques de Kang Junho. Você venceu. Você ganhou 25 pontos de mana. A mana deles foi para Kang Junho. 25 pontos de mana foi a quantidade que ele consumiu ao usar a habilidade de administração. Agora estava tudo preenchido novamente. O campo de batalha desapareceu imediatamente. A batalha levou apenas 20 segundos. Mas, na realidade, foi como se o tempo tivesse parado. A única diferença era a expressão do sem-teto segurando a faca. Seu rosto tinha uma expressão de pavor. Ele caiu no chão, enfraquecido. Oh! Sem chance! Por que eu fiz isso? Ele tremeu quando viu a faca ensanguentada em sua mão e as pessoas caídas perto dele. Parado. Fique no chão. Naquele momento, policiais fortemente armados correram e tiraram a faca de sua mão antes de algemá-lo. Depois de ligar para a emergência, os paramédicos chegaram e a situação começou a se estabilizar. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Este seria noticiado como outro incidente de posse por espíritos malignos. Porém, as pessoas não sabiam por que o homem sem teto de repente perdeu sua força e caiu no chão. Se Kang Junho não tivesse eliminado os espíritos malignos, a terrível catástrofe no mercado poderia ter dimensões ainda maiores. Kang Junho ficou olhando para os carros da polícia e ambulâncias com uma expressão insatisfeita. Ele sentiu pena das vítimas. Eles morreram sem motivo, só porque estavam perto de um homem possuído. Se eu tivesse o encontrado um pouco mais cedo, talvez eu pudesse ter evitado a tragédia. Kang Junho deu uma volta no mercado para ver se não havia mais ninguém. Após o incidente, o mercado ficou completamente vazio de clientes. Os comerciantes mantiveram suas posições, mas todos eles pareciam desconfortáveis. Foi o mesmo para as trabalhadoras de meio período do estande de Kang Junho. Hoje, tirem o resto do dia de folga. Obrigado, chefe. Mas eu não acho que vou conseguir vir amanhã. Eu sinto muito. Nem eu. Eu não conseguirei voltar aqui porque estou morrendo de medo. As mulheres já tinham se decidido. Kang Junho assentiu.
Compreendo. Eu vou limpar o estande. Você duas trabalharam muito bem até aqui. Então obrigado. Kang Junho cumprimentou as duas com um aperto de mão. Elas haviam sido muito habilidosas e trabalharam com dedicação. Se não fosse por elas, Kang Junho não teria sido capaz de ler os livros confortavelmente ou usar as habilidades de administração. Depois de um tempo, ele se dirigiu para o estacionamento do mercado. Kang Junho sentou no carro e procurou notícias em seu celular por um tempo. Era impossível ler livros confortavelmente quando ele sabia que as criaturas do segundo rei demônio estavam atacando pessoas na realidade. Ele decidiu sair por aí procurando por eles. Ele poderia ajudar as pessoas e também ganhar experiência. Nodes e pedras lunares das criaturas. No passado, ele só tinha sido capaz de subir de nível em vão. Agora, porém, havia uma chance de subir de nível na realidade. Portanto, não havia razão para gastar tempo lendo livros. Ele os lera em um dia em que ganhar experiência não fosse possível. Se desse, ele iria procurar outros lugares onde os incidentes estavam ocorrendo para aumentar sua experiência. Ainda há incidentes acontecendo hoje. Não estava acontecendo apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Na internet havia relatos sobre monstros e espíritos malignos. Havia ainda pessoas que estavam reunindo a informação e fazendo mapas. Pessoas marcavam o mapa sempre que encontravam um lugar onde os espíritos ou monstros estavam. O mapa de Seul tinha pontos vermelhos em todo lugar. Ele ampliou o mapa, achando lugares onde não havia pontos vermelhos. Kang Junho recordou as palavras de Colt. Ele disse que eles não poderiam aparecer no território dos soberanos. Na verdade, não havia pontos vermelhos nas proximidades do prédio Zyugan, Dafen, Echo, Sungvan, Dain, etc. No entanto, o raio em torno dos edifícios Zyugan e Dafen era muito maior em comparação com os edifícios que ele só tinha conquistado. Mas não era o proprietário. Isto significava que o efeito da zona de segurança era mais forte quando o soberano fosse o proprietário do edifício. Conforme ele continuou a olhar, ele notou que havia uma zona segura em torno do edifício Seoul, de propriedade de Yoo Seung-wan. Isso não era tudo. Ele poderia encontrar as bases de outros soberanos a partir do mapa. Claro, ainda havia muitas áreas obscuras. Porém, conforme mais pontos vermelhos fossem aparecendo, ele poderia ver claramente as zonas seguras em torno de bases dos soberanos inimigos. Acabei de receber um presente inesperado. No entanto, esta informação não era apenas para ele. Por outro lado, a posição de Kang Junho também seria exposta a outros soberanos. As posições de todos os soberanos poderia ser descoberta através deste mapa. Eu deveria ficar feliz pela lua vermelha ter aparecido. Caso contrário, o mundo poderia ter sido virado de cabeça para baixo pela guerra entre os soberanos, e não pela aparência de espíritos ou monstros. De qualquer forma, a situação agora era diferente. Com o surgimento do segundo rei demônio, a situação se alterou radicalmente. Nesse meio tempo, todos os soberanos escondidos na escuridão seriam desmascarados. Agora que os soberanos não podiam mais se esconder, a guerra entre eles iria entrar em uma nova fase. Claro, a existência dos soberanos ainda era desconhecida para o público em geral. Então, eu devo ir caçar. Kang Junho procurou os fóruns dos sites que continham mapa atualizados. Ao invés de ir onde um espírito maligno tinha aparecido uma vez,
Seria melhor encontrar a informação em tempo real. Então ele ouviu que os alunos de uma escola secundária estavam possuídos por espíritos malignos. Colégio K. Ficava a apenas 5 minutos dali. Kang Junho mais que depressa dirigiu até lá. Aak! Socorro! Depois de um tempo, Kang Junho chegou à rua ao lado do Colégio K. No portão dos fundos da escola, havia um carro de polícia parado lá. 3 policiais estavam com uma expressão pesarosa, com medo de se aproximar da escola. Isso é loucura! Quando é que os reforços vão chegar? Até parece que não está acontecendo nada aqui. Mesmo que o exército tenha sido mobilizado, nós é que vamos morrer primeiro. Já faz alguns dias desde que eu tive tempo para dormir. Kang Jun ouviu os comentários enquanto observava a escola. Professores e centenas de estudantes estavam tremendo de medo no parquinho no meio da escola. Isso era devido aos estudantes possuídos pelos espíritos malignos ao redor. Alguns dos professores e alunos, incluindo o diretor, estavam como reféns. E os policiais foram despachados para resolver a situação. Os alunos de olhos sombrios haviam arrastado um homem coberto de sangue para fora da sala. Era o diretor. Depois disso, professores ensanguentados, estudantes e até mesmo policiais também foram arrastados para aquele local. Kikiki. Quem se importa com a polícia? Se alguém quiser tentar a sorte, é só chegar. Hi. Primeiro, eu vou matar o diretor e, em seguida, os professores. E então todo o resto. Havia pelo menos 20 alunos possuídos por espíritos malignos. As armas da polícia não funcionavam. Assim que os policiais apontavam suas armas, eles tremiam e caíam inconscientes. Ah! Caralho! Como um negócio desse acontece na escola? Sniff. Quero minha mãe. Alguém pelo amor de Deus faça alguma coisa. Os alunos na área central estavam chorando. Tanto o portão frontal quanto dos fundos e até mesmo a cerca estavam sendo protegidos por estudantes possuídos, de forma que eles não tinham como escapar. Se a polícia não podia fazer nada, então quem iria protegê-los? Espera! Onde você vai? Você não pode ir lá. Os policiais que estavam monitorando o portão de trás gritaram alarmados. Então, um aluno possuído que ria presunçosamente na parte de trás da escola caiu inconsciente. Um homem caminhou vagarosamente para dentro da escola. Era Kang Junho. Kiki! Quem é este bastardo? Como você ousa? 2 outros estudantes próximos correram em direção a Kang Junho. Claro! Eles também desabaram quando se aproximaram dele. Todos que viram a cena ficaram chocados. A polícia não conseguia derrubar os alunos possuídos. Mas aquele homem fazia aquilo tão facilmente. Em seguida, outra visão surpreendente ocorreu. Desta vez no portão principal. 2 estudantes de lá desmaiaram de repente. Uma mulher de uns 20 anos apareceu. Ela usava uma roupa daquelas de academia e o cabelo amarrado para trás. Sua figura esbelta parecia a de uma modelo. Senhorita! É perigoso. Eu vou ficar bem. Então se afastem. 2 homens grandes de terno vieram atrás dela. Mas foi inútil.
Ela usou uma força considerável para empurrar suas mãos para longe. Ai! Que força! Enquanto isso, ela andou do portão principal até a entrada da frente da escola. Então, ela viu Kang Junho, que vinha pelo outro lado. Kang Junho só de olhar já sabia que ela era uma soberana. Não era por causa da aura distinta dela nem nada assim. Era simplesmente porque ela cuidou de dois estudantes possuídos facilmente. Era fácil de associar. Claro. Ele tinha estado ocupado lutando contra estudantes possuídos da mesma forma. Quem é você? A mulher na frente dele. Jane Seon. Perguntou. Kang Junho respondeu calmamente. Uma pessoa que veio aqui com a mesma finalidade que você. Em seguida, Jane fez uma expressão de deboche e respondeu. Isso qualquer um sabe. Mas eu vou cuidar disso. Então saia daqui. Kang Junho deu de ombros. Não importa o quão valiosa a experiência seja. A situação é tensa. Você não percebe quão aterrorizados os alunos estão. Era a natureza humana. Embora ambos tivessem o objetivo de aumentar seus níveis como soberanos, eles também queriam ajudar os alunos. Não era hora de brigar por pontos de experiência. Kang Junho correu direto para a área central. Se ele não cuidasse deles rapidamente, uma situação irreversível poderia ocorrer. Jane seguiu no encalço de Kang Junho. Espera! Esta é a minha área. Kang Junho ignorou seu pedido e se aproximou dos estudantes possuídos. Os alunos possuídos sentiam que a situação era séria. E focaram em Kang Junho e Jane. Mesmo os mais distantes correram para se juntar aos outros na área central. Kikiki. Vou me divertir um pouquinho. Irrite. Você acha que pode nos vencer? Naquele momento, a área ao redor deles mudou. E o campo de batalha apareceu. Um grande número de inimigos atacou você. E o campo de batalha foi ativado automaticamente. Lute com um aliado. A soberana havia das tropas de defesa de Vamon do Exército 439. Kang Junho ficou surpreso. Já era surpreendente ele ter se agrupado automaticamente com alguém de seu próprio exército. Mas ainda por cima era a soberana havia. No entanto, sua surpresa foi incomparável à de Jane Seon. Pouco antes do campo de batalha ser ativado, uma mensagem apareceu na frente dela. Lute com um aliado. O soberano Luca, das tropas de defesa de Vamon do Exército 439. Soberano Luca. Ela nunca esqueceria esse nome. Desde a aparição da Lua Vermelha. Ele era a existência mais odiada no Exército 439. Ela não tinha esquecido da espada de Luca no primeiro dia de treinamento. Desde então, Lucan tinha evoluído além de sua imaginação. Quando ela viu a mensagem de que a missão do Lorde Carniçal havia sido cumprida, ela ficou verdadeiramente possessa. Afinal,
Ela considerava aquela uma missão impossível. Foi por isso que ela procurou as notícias em tempo real dos espíritos malignos. Ela queria ganhar de Luca. Ela tinha que de alguma forma adquirir experiência e aumentar o seu nível. No entanto, ela acabou encontrando Luca. Você é a Via. Você é o Luca. Kang Junho perguntou casualmente. Mas Janison olhou para ele com olhos cheios de desejo competitivo. No entanto, eles tiveram que voltar sua atenção para a frente novamente. Kikikiki. Kukukuk. Embora eles já tinham visto a mensagem de que um grande número de inimigos estava atacando, havia mais de 50 monstros com tentáculos. Além disso, um deles era 2 ou 3 vezes maior do que os outros e parecia bastante poderoso. No primeiro campo de batalha da Lua Vermelha, houve uma batalha com mais de 100 monstros com tentáculos. No entanto, naquele dia havia 40 soberanos presentes. Agora, Kang Junho e Janison tinham que lidar com mais de 50 deles, bem como um monstro-chefe. Por isso, o rosto de Jane de repente demonstrou sua confusão. Meu Deus! Por que existem tantos? Agora a quantidade de experiência não seria um problema. A questão seria se eles conseguiriam ou não vencer esta batalha. Se eles fossem derrotados, coisas terríveis poderiam acontecer. Felizmente, era possível convocar seus subordinados ali. Ela ficou muito confiante depois de perceber isso. Vou eliminá-los de uma vez. Ela imediatamente convocou seus subordinados. Com pele azul. O rosto de um lagarto. E o corpo que parecia de um ser humano. Um monstro chamado Homem-Lagarto. Os 5 monstros convocados por Janison eram homens-lagartos gigantes. Eles eram 2 vezes maiores que os normais e foram as tropas principais dela para conquistar edifícios. Você chamou. Senhora. Senhora. Você nos convocou. Jane assentiu com a cabeça. Ela usava uma armadura branca e uma lança azul na mão direita. Jaquel. Agora é a hora de provar sua bravura. Jaquel era o mais forte entre eles. Ele sorriu para os monstros com tentáculos. Esses caras. Sim. Chame seus subordinados para cuidar deles. Depois disso, mais de 100 homens-lagarto apareceram. Eles eram manceiros. Em seguida, outros 200 combatentes de armadura completa apareceram. E depois mais 100 homens-lagarto com bestas. A mana de Janison estava esgotada depois de convocar todos eles. E ela bebeu uma poção. Era uma de tamanho médio, que restaurava 150 pontos de mana de uma vez só. Parecia até que ela estava tentando mostrar suas tropas para Kang Junho. Após os xamãs e curandeiros da mesma raça aparecerem, ela parou a invocação. Já tendo mais de 500 soldados presentes lá, ela só bebeu 2 poções de mana. Ela terminou e olhou para Kang Junho. O soberano total não precisa agir contra coisas tão inferiores. Não é? Deixe isso para mim.
Ela nem ouviu a resposta de Kang Junho, e já estava gritando para suas tropas. Vão em frente e acabem com eles. Sim. Senhora. Todos vocês. Avançar. Kukik. Vá. Livrem-se deles. Kukik. Kukik. Pela Nossa Senhora. Sob o comando de Jaquel. Os esquadrões de Homens-Lagarto investiram contra os monstros. No entanto, Kang Junho não convocou um único subordinado sequer. Ele estava ainda mais forte do que quando ele fez sua primeira missão no campo de batalha da Lua Vermelha. Ele havia subido 7 níveis em comparação com aquele dia. Além disso, ele estava equipado com a lendária armadura completa do Lorde Carniçal. E também tinha o coração do Lorde Carniçal, que aumentava consideravelmente o dano da fenda celestial. Em outras palavras, ele era bom o suficiente para varrê-los sozinho. Não havia necessidade de se incomodar convocando suas tropas, pois julgou que seria melhor usar a sua mana com a fenda celestial. Ele decidiu não se juntar à investida de Jane Cell e só observou por um tempo. Na verdade, eles lutavam bem. Kikiki. Cucucucu. Os homens-lagarto mordiam os tentáculos que se enrolavam em seus braços e pernas. Eram como monstros com dezenas de braços. Isso era o monstro com tentáculos. Se o corpo não fosse atacado diretamente, se estaria fadado a ter uma luta sofrível. Felizmente, o Homem-Lagarto Jaquel sabia como lidar com aqueles monstros. Ele ordenou aos seus homens para atacarem seus corpos diretamente. Claro, alguns Homens-Lagarto morreram na luta. Jane também estava lutando ferozmente na vanguarda de suas tropas. Kang Junho a observou com cuidado. Jane Cell era, obviamente, nascida em berço de ouro. Mesmo usando uma roupa de academia, havia um ar luxuoso sobre ela. Não obstante, era incomum que alguém como ela lutasse contra o inimigo diretamente na vanguarda. Além disso, sua habilidade no manuseio da lança era excepcional. Ela lidava com um monstro daqueles no mano a mano sem qualquer dificuldade. Claro, era simplório quando comparado com Kang Junho. No entanto, com base nas palavras de Xia, era altamente provável que Jane tivesse uma habilidade intermediária ou mesmo avançada no manuseio da lança. Portanto, era possível para Jane e suas tropas lidar com os monstros sem dificuldade. Porém, houve uma variável para pender a balança. Quá! O monstro gigante deu um rugido alto. Naquele momento, o tamanho dos monstros aumentou. Mesmo os tentáculos cortados tornaram-se gosmas grandes, graças à força crescente dos ataques inimigos. Jane Cell e os Homens-Lagarto começaram a ser forçados para trás. Além disso, sangue fluía de sua testa, onde ela havia sido atingida. Mesmo que Jane ganhasse, seria necessário um sacrifício considerável de suas tropas. E também levaria muito tempo. Eu vou acabar com isso. Ele havia assistido por um tempo para verificar como ela lutava. O tempo total não tinha importância, porque na realidade ele não estaria correndo. Mas Kang Junho ficou entediado assistindo. Kang Junho passou como um raio entre os Homens-Lagarto e os tentáculos. Quack! Quack! Quando ele passava, os monstros com tentáculos caíam mortos. Você ganhou 18 nodes. Você ganhou 16 nodes. Você ganhou uma poção intermediária de mana. Kang Junho correu direto para o monstro gigante. Tudo em seu caminho foi feito em pedaços. Quá!
Nesse momento, uma bola de fogo gigante veio da boca do monstro gigante. Era mais forte do que a de Kagel. Nossa! Kang Junho rapidamente desviou para o lado. Ainda assim, a bola de fogo alterou seu curso e passou bem perto dele. Soou como uma granada explodindo. Kang Junho se moveu para fora do raio da explosão por reflexo. Mas algumas das chamas ainda envolveram parte de seu corpo. Não há dano considerável. É bem tranquilo agora que eu estou usando uma boa armadura. Se ele soubesse que a proteção era tão boa, ele teria passado pelo meio do fogo sem hesitação. Quá! A espada de Kang Junho brilhou no momento em que o monstro gigante com tentáculos abriu a boca para usar outra bola de fogo. Flash! Naquele momento, o monstro gigante parou de se mover, como uma estátua de pedra. Em seguida, ele caiu no chão em 2 pedaços. Você ganhou 2 poções intermediárias de mana. Você ganhou uma pedra lunar grande. Ele ganhou alguns itens. Os tentáculos e gosmas voltaram ao seu tamanho original. A espada de Kang Junho varreu todo o lugar como uma tempestade. Kang Junho atacou com sua espada tudo que entrou em seu caminho. Tudo na frente dele parecia morrer subitamente. Isso é impossível. Janice olhava fixamente para Kang Junho, como se tivesse perdido sua alma. Ele está. Um suspiro saiu de sua boca. Os homens lagarto também estavam observando. Shulk. Naquele momento, Kang Junho sacudiu sua espada para limpar o sangue nela. A luta tinha terminado. Kang Junho acenou para Janice, que ainda parecia confusa. Você ganhou a batalha. Você ganhou 40 pontos de mana. Mana. 470 de 470. A mana se encheu novamente. Talvez ele até tivesse recebido mais. Mas Kang Junho só tinha consumido 40 pontos de mana. Ele usou a fenda celestial uma vez e a aura do vento 2 vezes. Depois de um tempo, o campo de batalha desapareceu. Os estudantes que tinham sido possuídos de repente pareceram confusos. Ué! Por que eu estou aqui? Ugh! O que aconteceu? Eles gritaram freneticamente enquanto suas consciências retornaram. Professor! As crianças estão de volta ao normal. Ufa! Os espíritos malignos foram exorcizados. Surpreendente! Eles devem ser os exorcistas. Os alunos e professores nervosos se aproximaram de Kang Junho e Jane. Fiquem tranquilos. Os espíritos malignos se foram. Agora eu preciso ir. Kang Junho sorriu para eles antes de voltar para o portão dos fundos. Seria um incômodo se ele fosse interrogado pela polícia ou por outras pessoas. Por isso ele precisava sair dali o mais rápido possível. Os alunos se reuniram em torno de Jane e Cell. Nossa! Moça linda! Você é uma exorcista de verdade. A senhora está com um machucado na testa. Vocês se machucam combatendo os espíritos malignos. Não. Não é exatamente isso. Jane foi cercada por estudantes e estava com dificuldade para sair dali. Ela olhou na direção por onde Kang Junho tinha desaparecido. Pouco depois, Kang Junho entrou em seu carro e deu a partida. Agora, a situação ali estava resolvida. Kang Junho acompanhou as notícias em tempo real e se dirigiu para outro local. Às 9 da noite. Restaurante Incenso de Jade. Em Cheongdong. 12 pessoas estavam sentadas em uma sala branca bem decorada. Havia 3 mulheres e 9 homens.
As idades variavam entre 20 e 50 anos. Entre eles, o homem de 50 anos era Yeo Seung-wan, que convocou a reunião. Um homem em seus 30 e poucos anos sentado ao lado dele era Kim Kun-woo, também conhecido como Zenith. Eles se encontraram às 7 horas. E depois de 2 horas eles haviam decidido formar uma aliança. Eles prometeram que, após a lua vermelha acabar, eles iriam lidar com o adversário Lucan primeiro. Ha ha ha! É interessante abrir o jogo para os outros dessa forma. Quem teria pensado que Kim Kun-woo, o filho mais jovem do grupo Cheongma, seria o soberano Zenith? Kim Kun-woo riu. Eu que deveria estar dizendo isso. Eu teria tentado me aproximar se eu soubesse que o soberano Ardiz é Yeo Seung-wan, que é um gênio no que diz respeito a ações. Horror! Ei! Essa fala é minha. Eu deveria aproveitar esta oportunidade para aprender a ganhar um dinheiro com ações. Senhor Yeo. Kim In-hee. Uma mulher dona de um edifício de uns 30 anos e Park Chan-sup. Um homem de negócios na faixa dos 40. Riram. Ha ha ha. Isso mesmo. Nos ensine algo sobre ações. Senhor Yeo. Eu pessoalmente sou um fã seu. Eu li os livros sobre ações que você escreveu. Ha ha ha. Yeo Seung-wan sorriu. Claro. Por favor. Venha até a minha empresa a qualquer momento. Você não disse que aquele cara chamado Luca morava inicialmente em um quarto de pensão. Parece que ele realmente tem sorte. Horror! Ele até parece uma galinha preta que conseguiu botar um ovo branco. Então Yeo Seung-wan sacudiu a cabeça. Sim. Porém, não devemos subestimá-lo. Ele é um cara assustador. Kim Kun-woo também concordou. O Sr. Yeo está certo. A partir de agora, temos que tomar cuidado com relação a ele. Assim que tiverem fundos suficientes, vocês devem comprar os imóveis perto dos edifícios Yuga e Dafen. Precisamos cercá-lo. Kim In-hee riu. E podemos fazer isso. Agora há uma proibição quanto à guerra. Kim Kun-woo sorriu. Basta olhar os edifícios que são de propriedade ou que estão ocupados pelos soberanos. Podemos descobrir se um território está ocupado ou não através do escritório Dragão Negro. Entendi. Então eu vou fazer isso. Eu também vou participar. Nós temos que se unir. Eu também. Vamos trabalhar juntos para sobreviver e se livrar dele. Todos estavam dispostos a participar. Yeo Seung-wan olhava com um leve sorriso. Coitados estúpidos! Depois de acabar com Luca, todos vocês serão meus. No entanto, Yeo Seung-wan não era o único sorrindo. Kim Kun-woo também tinha um sorriso estranho no rosto. Diz. Depois de Luca, você será o próximo. Até lá. Eu vou trabalhar junto com você. Seus olhos brilhavam estranhamente enquanto ele bebia um copo de vinho. Kang Junho estacionou seu carro no estacionamento do edifício Yuga. Depois do incidente no colégio K, ele resolveu mais 7 casos de possessão. Infelizmente, ele não conseguiu experiência suficiente para subir de nível. Mas ele ainda estava orgulhoso. Hoje ele conseguiu salvar dezenas de pessoas que poderiam ter morrido. Vou fazer uma pausa. Ele imediatamente pegou o elevador até o 5º andar. Assim que abriu a porta com o cartão-chave, ele viu 4 pessoas sentadas no sofá da sala. Aeun recebeu Kang Junho na porta. Você chegou. Nós temos visita.
Visita. Essas pessoas. Sim. Eles não parecem pessoas ruins. Então eu disse a eles para entrar e esperar. Fiz Ramyun para todos. Ele já sentia o cheiro. Kang Jun estava com fome. Então o cheiro era ainda mais tentador. Porém, agora não era o momento para comer Ramyun. Ele queria saber por que eles vieram à procura dele. Jin-dong. Em seguida, a campainha tocou. Quem seria dessa vez? Kang Jun abriu a porta. Pois não. Diante dele estava Jane Seon. Ou Soberana havia.